Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, o assunto de hoje eu tenho certeza que já foi tema de roda de conversa em família, na rua, de todo mundo. Não tem quem nunca tenha falado em emagrecimento. A gente vai falar também de cirurgia bariátrica e tem muita novidade. A gente sabe que tem remédio aí agora para diabetes prometendo emagrecer as pessoas. Será que isso é verdade? Será que a gente pode ir lá comprar na farmácia e isso pode ajudar? Tem muita dúvida. Eu quero saber qual que é a dieta para mim. A gente trouxe hoje dois grandes especialistas aqui. Sejam bem-vindos. Paulo Henrique Souza, cirurgião bariátrico, e Gisele Dazi, endocrinologista. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Alice, pelo convite e principalmente por falar de um assunto que é tão comentado, realmente cheio de dúvidas, muitas coisas que escutam e não sabem se está certo, se está no caminho certo, tipo de dieta. Muito legal, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite também, a oportunidade de esclarecer vários pontos aí e a gente desmistificar alguns deles e trazer informação de qualidade para o público. Doutora Gisele, vamos começar esclarecendo assim. Eu acho que toda mulher que você pergunta, quase toda mulher, ela vai falar que quer emagrecer alguma coisa. 2 quilinhos a mais, 5, 10, 20... Que parâmetro utilizar para saber se aquele emagrecimento é algo da minha vontade ou é algo que eu realmente preciso? A gente tem que seguir que parâmetro para saber que aquele quilo a mais, ele realmente está representando um risco para a minha saúde? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de sobrepeso ou de obesidade, a nossa grande preocupação é exatamente essa, é o que isso pode trazer de malefício para a gente. Só que também existe aquele outro lado, aquelas outras pessoas que estão dentro do normal, têm um peso normal, mas querem perder um pouco de peso para se sentir melhor, que também não está errado. Mas quando a gente fala de saúde, existem alguns parâmetros que a gente deve levar em consideração. Um deles, mas hoje em dia já menos utilizado, é o IMC, que é um cálculo muito simples que a gente faz de peso em relação à altura, que você se coloca dentro de uma classificação de peso normal, sobrepeso e obesidade. E os graus de obesidade, também que a gente tem que levar em consideração até para poder determinar um tratamento. Então, quando essa pessoa se enquadra nesse, vamos pôr, um quadro de sobrepeso ou obesidade, isso já gera um dano à saúde. E aí a gente tem que se preocupar não só com a estética, que muitos ainda se preocupam, mas principalmente o que isso pode trazer para a gente. Então, o IMC, mesmo estando um pouco ultrapassado, ele ainda pode ser utilizado? Se eu for na internet, como calcular meu IMC, ter esse cálculo com esse parâmetro já é um indício para eu poder procurar um especialista? Sim, já é um indício, ainda é utilizado. Mas hoje o que a gente utiliza mais é a composição corporal, que é saber o que a gente tem de gordura, o que a gente tem de músculo, porque essa variação também traz consequências. Se você pega, vamos supor, uma pessoa que você faz o cálculo do IMC e o IMC é normal e você faz uma avaliação desse paciente, seja por bioimpedância ou seja por medidas outras medidas antropométricas, a gente consegue determinar quanto que essa pessoa tem de gordura. E aí, se você está dentro do IMC normal, só com percentual de gordura mais elevado, esse paciente, mesmo assim, tem um risco maior de desenvolver alguns tipos de doenças. Então, isso me faz pensar em duas questões que a gente ouve desde cedo. Tem o osso pesado, eu estou pesada na balança porque meu osso é muito largo. É verdade? Tem gente que é mais pesado, não porque tem gordura, mas porque tem uma composição corporal fora a gordura que pesa mesmo? Sim, o músculo mesmo. O músculo ele é mais pesado do que a gordura. Então, muitas vezes você pega um paciente que tem um IMC, que você coloca na classificação de obesidade grau 1, só que quando você vai avaliar esse paciente, é um paciente que é cheio de músculo, tem um percentual de gordura super baixo e você não pode dizer que esse paciente é obeso. E o falso magro? Também tem, então, também ao contrário. Tem. Ele parece magrinho no IMC, parece estar dentro, mas ele pode estar com um excesso de gordura. Isso é muito comum. Muitas vezes os pacientes chegam ao consultório
quando você vai fazer essa avaliação de composição corporal, é um paciente que tem uma massa muscular muito baixa e aí, consequentemente, um percentual de gordura mais elevado. E a gente também tem algumas preocupações em relação a esse tipo de paciente, porque uma massa muscular baixa também vai trazer consequências, seja a curto, médio ou a longo prazo. Então, esse paciente também tem que ser avaliado e tratado. Então, cada um tem que ser avaliado de forma individual. E aí, a partir daí, a gente montar um plano de tratamento. Então, o ideal é realmente, para ter o diagnóstico, se você está ou não com sobrepeso ou faltando, né? Porque pode ser o excesso também, falta de músculo, né? Uma composição corporal errada, é só o especialista que consegue saber isso, né? Isso, consegue avaliar. Doutora, quando a gente olha, né, as fotos do passado e as fotos recentes, a gente vê vídeos da década de 70 na praia e vê vídeos hoje, parece que a população realmente engordou. E a gente ouve que a obesidade hoje é uma epidemia mundial, né? Por que isso aconteceu? O que é o vilão da obesidade? A gente sabe que hoje até para as crianças também. O que está acontecendo com o mundo? A obesidade realmente ela vem crescendo a cada ano e numa velocidade bem assustadora. Nesses últimos 2 anos a gente teve algumas consequências, né, que principalmente para as crianças. Muitas crianças em casa, sentado em frente de tela. Isso com a pandemia, né? Com a pandemia, então nos últimos 2 anos. E aí você acaba estando dentro de casa, você come mais. As crianças, elas estão cada vez mais sedentárias e com hábitos alimentares ruins. Então, isso está realmente aumentando muito a quantidade de crianças obesas. A obesidade infantil vem aumentando de forma assustadora também. E para os adultos, da mesma forma. Adultos mais em casa, mais sedentários, sempre com aquele... eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, eu não consigo fazer uma atividade física. Ou então, por falta de disposição ou preguiça de praticar algum tipo de atividade, uma alimentação ruim, tá todo mundo sempre correndo, sempre estressado, come qualquer coisa, não se preocupa com a qualidade do alimento. Não só com a quantidade, mas a qualidade do alimento vem modificando muito. E com isso vem aumentando cada vez mais as taxas de obesidade. Nos países ricos, nos países pobres, realmente mundial. Isso é mundial. Gente, vamos nos inspirar? Esse programa aqui quer falar de emagrecimento, quer falar sobre saúde. A gente vai ouvir a Dani e ver um pouquinho da história dela pra gente aqui no Check-up Saúde. Eu nunca fui uma criança magra, né? Na adolescência, em busca do corpo ideal, eu sempre busquei por caminhos fáceis. Então eu comecei a tomar medicação por conta própria, fazer dietas da moda. E aí, sempre que eu não conseguindo, né, manter uma dieta da moda que é sempre muito restritiva, sempre que eu voltava a me alimentar da forma que eu me alimentava antes, não fazendo atividade física, eu sempre retornava ao meu peso, o meu sobrepeso, ou até mais pesada, né? E aí eu voltava a me medicar por conta própria. Foi aí que, em 2021, no início de 2021, eu me vi no maior tamanho que eu já tinha chegado. E até subir a escada da minha casa com as compras me fazia chegar na minha casa sentindo falta de ar. E eu falei, eu preciso mudar a minha história. Só que eu sabia que até ali o que eu tinha tentado não era o correto e não tinha me levado a lugar nenhum. Foi aí que eu busquei ajuda profissional de nutricionista e personal para me poder dar aí o pontapé que eu precisava no meu emagrecimento, né? E foi aí que eu comecei a ter resultados, né? Eu tenho hoje 1 ano e 7 meses de acompanhamento com o personal e eu hoje bato menos 32 quilos. Ganhei qualidade de vida, ganhei autoestima, a minha vida mudou. Aí, obrigada, Dani. Doutora, conta pra gente, qual o segredo para emagrecer? Posso seguir dieta da moda? Ela falou também de medicamento. Vamos entrar nessa parte agora? Por onde que a gente começa quando a gente fala em emagrecimento? A Dani falou uma coisa certa, ela procurou ajuda de profissionais que são adequados para poder iniciar esse tipo de tratamento e dar continuidade. Não existe o melhor tipo de dieta. A melhor dieta é aquela que se adequa melhor a você. Hoje existem vários tipos de dieta e a cada dia a gente vê que aparece novas, né? Então a gente tem que avaliar, na verdade, o que mais se adequa
ao seu dia a dia, o que você mais gosta de comer, enfim. E o que a gente se preocupa sempre, independentemente da dieta, é o consumo calórico. Então, independente da dieta que você fizer, ela tem que ser uma dieta em que você tenha uma redução de caloria e aumento de gasto com atividade física. E aí você consegue ter um balanço negativo e você ter uma redução do peso. Mas não importa o tipo de dieta. E a questão medicamentosa, né? A gente sabe de medicamentos do passado que geravam dependência, que são até proibidos, não podem mais ser utilizados. E a gente tem aí uma nova geração de medicamentos, até utilizados para o diabetes, agora sendo utilizados na questão da obesidade. Explica para a gente um pouquinho essa história dos medicamentos, esses mitos que existem em torno desse assunto. São medicamentos de forma recente, que chegaram em 2018, 2019 para a gente, que ajudam sim no controle do peso. São medicamentos com resultados excelentes no tratamento da obesidade. Esses para o diabetes. Tem uma medicação que ela é específica para a perda de peso e tem uma outra medicação que ela é para diabéticos. O estudo ele foi feito para diabéticos e, na época que se foi lançado, e que ele é utilizado também, mas só que de uma forma que a gente chama de off-label, ou seja, aquilo que não está em bula da medicação, para perda de peso. E que essa mesma medicação para os diabéticos, que levam a uma perda de peso, foi feito um estudo com essa mesma medicação em doses mais elevadas para tratamento de obesidade, que ainda não chegou para a gente, mas espero que em breve ele esteja aí no mercado. Então, são medicamentos que vieram realmente para revolucionar, com resultados excelentes em relação à perda de peso, mas o que a gente não pode esquecer é que eles têm que estar sempre associados com controle alimentar e com prática de atividade física, como qualquer outro tratamento para perda de peso, inclusive a cirurgia bariátrica, que o Dr. Paulo vai falar mais adiante. Então, independentemente do tratamento que faça, são medicamentos que realmente funcionam muito bem, tem que sempre associar com redução da alimentação. Geralmente o médico ele vai indicar essa medicação quando o paciente tem uma dificuldade em aderir à dieta, por exemplo, eu quero fazer dieta, mas eu chego à noite e como muito, eu não consigo controlar a minha vontade de comer. São para esses casos a medicação que ajuda a emagrecer? Então, essas medicações, elas são indicadas para diversos tipos de paciente, diversas queixas de pacientes. E, às vezes, não só essa medicação sozinha, ela vai ser capaz de fazer a redução do peso que a gente precisa para aquele paciente. Então, a gente tem que ver o padrão alimentar, a gente precisa avaliar se esse paciente tem um padrão de compulsão alimentar associado, porque muitas vezes a gente vai precisar de associação com outra medicação para conseguir o resultado que a gente espera. Então, eu não consigo te dizer se o tipo de paciente, o tipo de rotina mas não é alimentar. algo que a pessoa pode simplesmente decidir sozinha. Estou com dificuldade em emagrecer, quero ir na farmácia, quero que o médico prescreva aquela medicação injetável e vou começar a usar, né? Não, de forma nenhuma. Essa medicação, por mais que ela tenha uma boa aceitação, poucos casos a gente contraindica esse tipo de medicação, pode levar a ter efeitos colaterais e muitas vezes que levam a gente a descontinuar o tratamento. A gente tem que avaliar a dose da medicação, se essa medicação é realmente adequada para esse tipo de paciente, se ela sozinha vai ajudar no que o paciente precisa, se eu preciso de outra medicação associada. Então, tem que ser avaliado individualmente. E não pode comprar por conta própria em farmácia, igual a gente vê muita gente fazendo. Gente, falando em emagrecimento, a gente tem um colega ilustre aqui, Michel Bermudes. Ele até usa bastante a hashtag bariátrica espiritual nas suas redes sociais. Eu morro de rir, me divirto muito com o Michel. Mas é interessante que ele traz esse tema sempre, né? Da questão da bariátrica, que é um tema que o Dr. Paulo vai esclarecer aqui pra gente. Mas vamos ouvir um pouquinho o que o Michel conta da experiência dele com essa cirurgia. Olá, amigos, tudo bem? Ei, gente, seguinte, fiz a bariátrica para garotos, deixa eu lembrar aqui, 6 anos mais ou menos de bariátrica, e eu operei com 140 quilos, hoje eu tô com 80 e 84 mais ou menos, né?
E graças a Deus estou muito bem. O processo foi doloroso, não vou dizer que foi fácil. E não acho legal também quando dizem que porque banaliza, né? Uma cirurgia que é importantíssima e séria. Eu fiz a preparação durante 2 anos, cheguei a desistir da cirurgia 3 vezes, vocês acreditam? 3 vezes. Na terceira eu falei, agora vai. Eu tinha muito medo, né? Desinformação também, apesar de ser jornalista, eu tinha alguns mitos, né, sobre a cirurgia. E, enfim, quando eu tomei a decisão, eu procurei ajuda psicológica e iniciei o processo da bariátrica espiritual, que é tentar se entender também, né, conhecer teu corpo, teus gostos, teus fantasmas, porque a comida meio que ela vem associada a dramas, a traumas, a conquistas também e a fantasmas. Quando eu descobri isso, foi o pulo do gato. E aí procurei um bom médico, uma boa nutricionista, o cirurgião que me operou, um cara fantástico, assim, muito experiente, me ajudou muito nesse processo todo. Também entrei na onda de me cuidar um pouco mais, respirar melhor, me exercitar um pouco mais. E é isso, a cirurgia para mim foi libertadora. Hoje eu digo por que eu não fiz antes, né? A bariátrica, ela é um processo que tem evoluído muito, a técnica evoluiu, então quem operou lá há 20, 30 anos tem uma saúde completamente diferente da minha que operou agora. Não que seja melhor ou pior, mas é diferente, né? Então as técnicas foram mudando, foram evoluindo. Então também a bariátrica não é uma só, né? Cada bariátrico tem um desenvolvimento, tem uma história, cada um é cada um. Mas é isso, gente, eu tô muito feliz e adoro falar sobre o assunto. Pode me chamar sempre. Para, garoto! Obrigada, Michel. Você é uma inspiração. Doutor Paulo, conta pra gente, quando que a questão de emagrecimento vira uma questão cirúrgica? Quando que surge a questão da bariátrica para o paciente? A gente tem critérios muito bem estabelecidos para indicar a cirurgia. Como a Gisele comentou, nós usamos o IMC, o Índice de Massa Corporal, para classificar a obesidade e, a partir dessa classificação, determinar essa faixa de IMC para qual tratamento a gente vai indicar para aquele paciente. Então, para aqueles pacientes com IMC acima de 35, entre 35 e 40 de IMC, obesidade grau 2, a gente pode indicar a cirurgia desde que esse paciente também tenha uma doença que seja relacionada à obesidade em associação. Os pacientes com IMC acima de 40 também podem ser operados, independente dessa presença ou não das doenças. Importante dizer que é necessário que o paciente tenha tentado também emagrecer por métodos clínicos, né, seja como medicação, dieta, exercício físico, por um período aí de 2 anos, para a gente poder determinar que essa tentativa de emagrecimento não foi bem sucedida e de que esse paciente realmente precisa da cirurgia. É verdade que tem gente que engorda para fazer a cirurgia, não está ali dentro dos parâmetros, e isso é uma recomendação médica, é uma vontade pessoal, é uma tentativa de burlar essa questão da indicação, é uma indicação real? Como que é isso, doutor? Não, de maneira nenhuma é indicado que o paciente engorde, ganhe peso para atingir essa faixa de peso e ter a indicação para cirurgia. A gente precisa que o paciente, como o Michel bem destacou, entenda todo o processo, e parte desse processo é perder peso. A gente, pelo contrário, indica que o paciente perca peso antes da cirurgia para torná-la mais segura, ter menos complicações e o paciente ter um resultado melhor. A gente ouve falar em diferentes tipos de cirurgia, né? Então tem o balão, tem o anel, tem remoção de parte do estômago. Explica pra gente a diferença entre essas indicações técnicas. Muito bem, então nós temos basicamente 2 princípios pelos quais a cirurgia bariátrica atua para fazer o paciente perder peso. A gente, por um mecanismo, a gente limita a quantidade que o paciente consegue ingerir de alimento. Então, um mecanismo de restrição alimentar. O segundo mecanismo é o mecanismo de diminuir a absorção de nutrientes e calorias que aquele paciente venha a ingerir. A gente pode associar esses 2 mecanismos com diferentes técnicas ou fazer uma técnica que inclua somente um deles. Basicamente, hoje em dia, nós fazemos 2 técnicas, claro que existem outras, mas as mais realizadas no Brasil, no mundo, são 2 técnicas, sendo que uma a gente faz só um mecanismo restritivo, que é a cirurgia em que a gente retira boa parte do estômago, a gente deixa aí em torno de 100 ml de capacidade. Essa técnica é a gastrectomia vertical, alguns pacientes vão conhecer como sleeve, que é o nome em inglês.
E a outra cirurgia é o bypass, que significa desvio do estômago, que a gente faz um desvio propriamente dito de boa parte do estômago e da porção inicial do intestino. Então o paciente fica com o estômago menor, reduzido, em torno de 50 ml, passa a comer menos. Além disso, o que ele come não passa pela essa parte desviada do intestino, então ele não absorve também os nutrientes e calorias. Então, basicamente, ela atua por esses dois mecanismos. Você comentou sobre o balão. O balão não é um método cirúrgico, é um método endoscópico. O endoscopista coloca um balão que preenche o estômago e limita também a capacidade de ingestão alimentar do paciente. Esse balão, porém, ele é retirado após 1 ano. Então, ele não entra na parte de bariátrica, não. né? É uma outra indicação para emagrecimento. E das técnicas, quem decide vai ser o médico. A gente tem que avaliar muitos fatores idade, o IMC do paciente, o perfil metabólico e de doenças associadas daquele paciente, histórico familiar, uma série de fatores que o cirurgião, junto com toda a equipe, aí, endocrinologista, nutricionista, nós vamos optar pela técnica que melhor se adequa àquele paciente, àquele perfil de paciente. Perfeito. Doutor Paulo, a gente tem aqui um compromisso com a saúde pública em explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, como ter acesso aos tratamentos que a gente comenta aqui pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E a bariátrica está no rol dos serviços que são ofertados gratuitamente no Brasil pelo SUS. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como ter acesso a essa bariátrica pelo SUS, aonde que o senhor atua, como que isso funciona. A bariátrica é oferecida pelo SUS, infelizmente a gente tem uma demanda muito grande no serviço público e o SUS oferece, infelizmente, numa quantidade menor do que a demanda exige. Mas ela é oferecida em 3 serviços públicos no estado: o Hospital Evangélico de Vila Velha, o Hospital Evangélico de Cachoeiro e o Hospital das Clínicas aqui em Vitória. Os pacientes que têm indicação da cirurgia podem ser encaminhados pela unidade básica a um desses serviços e aí é feito o cadastro, a admissão do paciente nesses serviços, todo o pré-operatório, as avaliações, o esclarecimento daquele paciente e a preparação para a cirurgia quando bem indicada. Então, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Lá, né, doutora, que ele poderia fazer o seu IMC, ter as suas medidas corporais, como a senhora trouxe, e a partir daí partir para a indicação ou não do método cirúrgico. A primeira avaliação é feita pelos endocrinologistas para avaliar se esse paciente se encaixa realmente na indicação de cirurgia bariátrica. Porque muitos procuram o serviço, seja pelo SUS, seja no consultório particular, só que esse paciente não tem indicação de fazer a cirurgia. E aí a gente precisa orientar ou indicar algum outro tratamento clínico que vai ajudá-lo a perder peso e voltar para o IMC normal. Mas sempre pela gente antes para fazer essa indicação de forma correta. Gente, estamos chegando ao final do nosso Check-up Saúde de hoje. Eu acho que o recado que fica para todo mundo os médicos não estão aí só para ditarem a regra do emagrecimento, mas para ajudar a população a como chegar lá, a como conseguir saúde a partir desse emagrecimento. Então, eu queria agradecer muito os esclarecimentos de vocês. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada, doutor Paulo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e falar para os ouvintes que existe sim uma forma saudável de você perder peso. A gente consegue, por mais que você veja dificuldade em todos os caminhos que você já percorreu, procurar os profissionais corretos que vão te orientar, ainda mais no mundo de hoje com tanta informação que a gente fica perdida. Mas tem solução, a gente consegue perder e consegue fazer uma boa manutenção do peso para ter uma vida saudável. Quanto à cirurgia bariátrica, é importante esse papel nosso aqui de trazer informação, desmistificar, como falou o Michel, de esclarecer os pacientes que existem indicações precisas para o procedimento. E é essencial que o paciente procure informação, uma equipe bem estruturada, bem capacitada para orientar e ajudar o paciente nesse processo até a cirurgia e principalmente depois da cirurgia, em que as medidas clínicas, né, de uma mudança de estilo de vida é necessária sempre. Perfeito, gente. Esse foi o nosso Check-up Saúde de hoje. Até semana que vem.